Devemos analisar nossa vida de maneira prudente, como é descrito em Efésios 5, versículo 15. Nós devemos observar a nossa vida, saber onde nós temos falhado, onde nós temos acertado, observar as coisas de uma maneira sábia. E existe um modo, existem maneiras e nós temos essa vida de maneira mais sábia. E isso é o que é descrito no versículo 16. Uma dessas maneiras. Vamos andar como sábios, não como nécios. E o versículo 16 nos diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Devemos aproveitar ao máximo o nosso tempo. Devemos aproveitar ao máximo o tempo que Deus nos deu. Nós temos 24 horas por dia, 7 dias na semana. E a rotina se repete, se repete, se repete. E muitas vezes nós somos ociosos, procrastinadores, não fazemos o que devemos fazer e perdemos tempo. Nós devemos remir o tempo, aproveitar ao máximo o tempo que Deus nos dá. Nós devemos ter cuidado, moderação na maneira como nós agimos. Lembre-se que você não precisa estar sempre fazendo uma coisa apenas. Talvez você pense como consequência: se eu tenho que remir o tempo, então eu vou dedicar 24 horas por dia à oração e leitura. Obviamente que o Senhor não espera isso de você, porque você tem responsabilidades, porque você tem outras práticas a fazer no seu trabalho, com a sua família e até momentos de lazer, que isso também agrada a Deus. Lembre-se do que é dito em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Todas as coisas devem ser feitas para a glória de Deus. E perceba que ele está falando de algo básico, comer e beber. Nós devemos remir o tempo, não resumindo o nosso tempo a simplesmente uma prática que nós achamos que será a mais espiritual. Não, devemos remir o tempo aproveitando ao máximo as oportunidades que nós temos para sermos melhores crentes, para evangelizarmos, para servirmos a Deus, para lermos a Bíblia, para orarmos. Tudo isso envolve remir o tempo. Então se pergunte: em quais áreas de sua vida você precisa remir mais o tempo? Será que é no seu trabalho? Você não tem aproveitado bem o tempo que Deus tem te dado ali naquele trabalho? Você tem negligenciado os horários, às vezes chegando atrasado, às vezes fazendo no trabalho o que não deveria fazer e assim passando o tempo de trabalho fazendo outras coisas? Será que seria nos seus próprios afazeres em casa? Será que você tem deixado as suas obrigações na família, na sua casa e dando tempo a outras coisas? Bom, saiba que Deus não vai se agradar disso. Deus quer que você aproveite ao máximo, mas da maneira certa, da maneira sadia, da maneira bíblica. Lembre-se que é dito na palavra que nós devemos servir as pessoas do nosso trabalho como se fosse ao Senhor. Nós devemos servir aos outros como ao Senhor, e não pelos outros apenas. Devemos lembrar que estamos servindo a Deus e nos voltarmos para o Senhor. Devemos ter em mente que o nosso serviço não pode ser de maneira superficial, de maneira tola, de maneira desleixada. Devemos ter disciplina nos nossos afazeres, até porque não envolve apenas remir o tempo, entregar o melhor para Deus. Envolve também o seu testemunho. Imagine você no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, sendo tido como desleixado ou desleixada, como alguém indisciplinado ou indisciplinada, como alguém que está dizendo que é de Jesus, mas tem outras práticas. Você já deve ter ouvido críticas a pessoas assim. Então, que nós não sejamos essas pessoas que serão criticadas. Obviamente que existem críticas que são injustas. As pessoas não compreendem as nossas limitações, as nossas formas de dividir nosso tempo. Mas guardada essas ideias, essas proporções, lembre-se, aproveite ao máximo para dar bom testemunho também. Devemos então remir o nosso tempo e agradecer a Deus todos os dias. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Senhor, muito obrigado por esse tempo que o Senhor me deu nessa terra. Nós não sabemos quando partiremos, então precisamos aproveitar cada instante de nossas vidas aqui na terra, olhando para o Senhor, entregando nossas vidas a Ele, nossa mente, nossas intenções, buscando amar ao Senhor
e amar ao próximo o máximo que nós pudermos. Que nós cresçamos assim, que nós sirvamos cada vez mais ao Senhor, que nós possamos progredir na fé. Que o Senhor te abençoe cada vez mais.